E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações, a classificação do Corinthians para a terceira fase da Conmebol Libertadores foi marcada por mais uma exibição de vulnerabilidade defensiva, um reflexo claro dos problemas que o time tem enfrentado ao longo da temporada. No confronto contra a Universidade Central, o Timão não teve vida fácil, sofreu 2 gols e quase viu a eliminação se concretizar. Apesar de avançar, o desempenho da defesa continua sendo uma preocupação, e os números comprovam que há uma necessidade urgente de ajustes no sistema de marcação. Em 2025, o Corinthians tem sofrido, em média, mais de um gol por partida, com 16 tentos contra em 14 jogos disputados, deixando clara a fragilidade que ainda permeia o setor defensivo. Um dos pontos que mais tem preocupado a comissão técnica é o fato de o time não conseguir se estabilizar na defesa. A lesão de Gustavo Henrique tem agravado ainda mais a situação, pois ele foi um dos pilares na defesa no final do ano passado, ao lado de André Ramalho. Sem o zagueiro, Ramon Dias tem experimentado diferentes combinações de defensores, com Félix Torres, João Pedro Checa, Kaká e André Ramalho tentando se firmar na posição. No entanto, a defesa continua sendo um ponto fraco, e a equipe ainda não conseguiu encontrar uma consistência que permita fechar o setor com segurança. A sequência de partidas do Corinthians agora será decisiva, com desafios importantes tanto pela Libertadores quanto pelo Paulistão. Neste cenário, há uma autocrítica dentro do clube de que é fundamental melhorar a parte defensiva para que o time realmente tenha condições de lutar por títulos. O goleiro Hugo Souza, em entrevista, admitiu que o time precisa evoluir sem a bola. Ele destacou que o Corinthians agride pouco o adversário quando não tem a posse, o que acaba dando mais liberdade para os adversários e facilitando as decisões que levam a gols. Essa postura passiva tem sido um dos fatores determinantes para as falhas defensivas, e uma mudança nesse comportamento é essencial para que o time tenha mais sucesso nos jogos decisivos. Outro problema identificável é a vulnerabilidade em jogadas aéreas. Aproximadamente metade dos gols sofridos pelo Corinthians neste ano vieram de cruzamentos ou escanteios. O time tem se mostrado incapaz de neutralizar essas jogadas, permitindo que os adversários aproveitem a superioridade nas bolas altas. Em confrontos contra equipes como Velo Clube, São Paulo e Guarani, o Corinthians foi vazado após cabeçadas ou finalizações a partir de cruzamentos. Mesmo nas vitórias sobre Ponte Preta, Novo Horizontino e São Bernardo, quando o time se mostrou sólido, a defesa aérea ainda foi uma fraqueza que os adversários quase souberam explorar. Com o início de 2025 sendo marcado por esses desafios, fica claro que a defesa do Corinthians precisa de melhorias rápidas. Não é mais suficiente que a equipe apenas se classifique ou vença algumas partidas com o mínimo de conforto. Para que o time possa disputar as competições com chances reais de conquistar títulos, é necessário que o sistema defensivo seja mais eficiente, com uma marcação mais agressiva e uma postura mais firme nas jogadas aéreas. Só assim o Corinthians poderá se manter competitivo e não ser surpreendido por erros que já se tornaram recorrentes nesta temporada. O Corinthians está mirando alto e se prepara para uma investida de peso no mercado, a contratação de Paul Pogba, um dos volantes mais talentosos e carismáticos da última década. Com uma carreira de sucesso em grandes clubes europeus como Manchester United e Juventus, onde conquistou títulos importantes e foi reconhecido como um dos melhores jogadores do mundo, o francês agora está sem clube, o que abre uma oportunidade rara para o Timão. Com a rescisão de seu contrato com a Juventus após uma suspensão por doping, Pogba busca recomeçar sua trajetória no futebol, e o Corinthians surge como um destino em potencial para reerguer o seu nome no cenário internacional. A possibilidade de Pogba vestir a camisa do Corinthians gerou um verdadeiro alvoroço entre os torcedores e especialistas do futebol. Conhecido por sua força física, técnica refinada e presença marcante no meio de campo, Pogba seria uma peça fundamental para o time, especialmente em um ano onde o clube busca alavancar sua competitividade em torneios como a Libertadores. Embora ainda existam muitas especulações, a conversa sobre sua vinda ao Brasil está crescendo, e o Corinthians aparece como um dos favoritos para garantir a contratação de um jogador que, com sua experiência internacional e conquistas, poderia transformar a temporada do clube. Além de seu talento indiscutível, Paul Pogba é conhecido por sua personalidade forte e sua capacidade de liderança dentro e fora de campo. Sua presença imponente no meio de campo e sua habilidade de motivar os companheiros poderiam ser um diferencial crucial para o Corinthians, especialmente em momentos decisivos das competições. Pogba é um jogador que se destaca pela confiança e pela ousadia, características que, sem dúvida, ajudariam a equipe a se impor nas partidas mais desafiadoras. Seu espírito competitivo e sua experiência em grandes confrontos internacionais seriam fundamentais para elevar o nível do time, tornando-o ainda mais preparado para brigar por títulos importantes como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, consolidando o Corinthians como uma verdadeira força no futebol continental. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians.
Sem mais delongas, continuemos. Paul Pogba, após retornar à Juventus em 2022, teve uma temporada 2022-2023 marcada por altos e baixos. Embora tenha mostrado flashes de sua habilidade, a constante luta contra lesões e a suspensão por doping impediram que o francês alcançasse o nível de desempenho que seus fãs estavam acostumados a ver. Com apenas 12 jogos e 100 gols registrados, a sua passagem pela Juventus nos últimos tempos ficou aquém das expectativas. Contudo, suas temporadas anteriores pela Vecchia Signora, onde brilhou com títulos e atuações de destaque, ainda estão frescas na memória dos torcedores, e é essa versão dominante de Pogba que muitos acreditam que ele pode recuperar em um novo clube, especialmente com um ambiente mais estável e motivador. Se a transferência para o Corinthians se concretizar, a experiência de Pogba em competições de alto nível, como a Liga dos Campeões e a Premier League, poderia ser o combustível necessário para a equipe conquistar títulos importantes. A chegada de um jogador com seu perfil técnico, combativo e com uma mentalidade vencedora, poderia impulsionar a equipe em sua busca por taças no cenário nacional e continental. O Corinthians, com sua forte base e agora reforçado por um jogador de classe mundial, teria a chance de transformar seu meio-campo em uma verdadeira muralha, capaz de dominar as partidas e desafiar os maiores clubes da América do Sul. A personalidade e liderança de Pogba, aliadas à sua experiência, podem ser o ingrediente que faltava para o Timão dar um salto em sua busca pela glória internacional. A possível chegada de Paul Pogba ao Corinthians tem agitado os corações da torcida alvinegra. Mas o que os fãs acham dessa ideia? Será que um jogador com tanta bagagem internacional, embora com um recente histórico de lesões e contratempos, será capaz de brilhar no futebol brasileiro? A torcida tem se mostrado entusiasmada, mas também cautelosa. Muitos apostam que Pogba, com sua experiência em competições europeias e sua personalidade de líder, tem o potencial de transformar o meio-campo do Timão. Mas será que ele conseguirá se recuperar de seu recente período difícil e voltar a ser o jogador dominante que todos conhecem? O que será que a torcida espera de Pogba em sua chegada ao Brasil? Será que ele pode, de fato, agregar ao time do Corinthians, que já conta com uma base forte, mas que precisa de um jogador de peso para brigar por títulos? A torcida quer ver um Pogba decisivo, comandando as ações do meio de campo e, quem sabe, ajudando a equipe a conquistar a tão sonhada Libertadores. O que se espera dele é muito mais do que apenas estar em campo. Os corintianos desejam ver um líder, alguém que chegue para mostrar a diferença, que agite o jogo e leve o time ao topo. Mas será que ele conseguirá corresponder a essas expectativas? A questão agora é, será que Pogba tem o que é preciso para superar as críticas que surgiram nos últimos tempos e se tornar a estrela que o Corinthians precisa para conquistar títulos importantes? A torcida vai estar atenta a cada passo, esperando ver o retorno de um jogador de classe mundial, que já foi protagonista em alguns dos maiores clubes do mundo. Mas e você, torcedor corintiano, o que espera dessa possível contratação? Será que Pogba será capaz de se reinventar no futebol brasileiro e trazer a glória que a Fiel tanto almeja? A resposta pode estar em cada lance, em cada jogada, e você, como parte da história do Timão, não vai querer perder essa nova jornada. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.